Boa noite a todos os nossos amados irmãos que aí estão sempre ombro a ombro e lado a lado conosco, nesses momentos gostosos, onde fazemos as nossas reflexões. E quando eu falo sobre qualquer assunto, eu não sei se os companheiros, amigos e irmãos têm observado que eu gosto muito de comprovar o que eu digo. Durante muito tempo se criou aquela história do que o fulano fala é a verdade absoluta. E é complicado porque com o tempo a gente começa a verificar que nem sempre o que é dito é verdadeiro. Então nós estamos fazendo o nosso programa, o Reflexões, tentando informar a vocês nesse período de pandemia. Estamos deixando um acervo de opiniões e de fatos históricos facilmente comprováveis por todos vocês, que nos dão a honra de estarem escutando de segunda a sexta-feira, sempre mais ou menos às 22h30, como era o programa do Jô Soares, né? Mais ou menos 11h30. E é muito importante para nós contarmos com a atenção de vocês. Muito bem. Nós hoje queríamos falar sobre alguns assuntos interessantes, acredito que vocês gostem. Sarinha Freitas, obrigado pela presença, é sempre uma honra tê-la conosco, sempre uma grande honra. Aqui estamos batendo esse papo com vocês. E eu gostaria muito de que vocês... Hoje eu preparei tudo aqui, esqueci de abrir o nosso Facebook no computador para enxergar melhor vocês. Mas não tem problema. Vamos em frente. Esse trabalho é um trabalho difícil de ser feito, é um trabalho solitário. Então eu pego as fotos, seleciono as fotos, escaneio, retoco e armazeno. A gente utiliza o armazenamento no próprio computador e utilizamos também o armazenamento em HDs externos. Aqui nós temos alguns. A gente pega o HD externo, são 6 HDs que a gente guarda em locais distintos para que eles não desapareçam, né? E se desaparecerem, a gente tem sempre uma cópia. E isso é para que a nossa memória de nossa região, de nosso Brasil, não se perca. Aquilo é óbvio que só eu preservo. É claro que hoje nós temos N outros preservadores. Mas aquilo de memória nossa que eu preservo, eu acho muito importante que a gente tome um cuidado muito grande com isso. Muito bem, vamos lá. Hoje o nosso papo, gostaria muito de conversar com vocês, professora Ana Amélia Urique, uma grande honra tê-la conosco. Espero que já esteja melhor do Covid, que ele já esteja mais tranquilo e continuo esperando que Vossa Excelência
assuma uma condição de destaque na educação de Guapimirim. Espero que a nossa deputada estadual, ora eleita prefeita de Guapimirim, utilize a sua sapiência no campo da educação para que Guapimirim possa voltar a brilhar como brilhou nos nossos tempos. Tá, Ana? Guapimirim foi o 5º município do estado do Rio de Janeiro e esse trabalho foi construído junto, principalmente com você. Então espero que você tenha esse destaque e que Guapimirim volte a brilhar no campo da educação. Um grande abraço, professora. É interessante, Stefan Brock aí está, um grande abraço, Stefan. É interessante a gente conversar sobre esses fatos, porque a professora Ana Amélia Uric, eu a conheci quando ela era secretária de Educação de Guapimirim, em 2012, se não me falha a memória. Foi o ano que eu lancei meu livro, tá? O livro é o Trabalhando o Conhecimento, aqui está ele. E o Trabalhando o Conhecimento eu lancei e fui premiado pelo Fórum de Cultura, lá pelo CAE, pelo Serginho Vagestian, que foi quem me apresentou a Ana Amélia. Tá? Um grande abraço a vocês. Uma honra, Ana, tê-la aqui escutando nosso programa. Anderson Barcelos, que Jesus abençoe, é uma honra tê-lo conosco. Anderson, que tem um trabalho na segurança pública do nosso estado, trabalho importantíssimo. Que Jesus o abençoe sempre, Anderson. Vamos em frente. Penha Andrade. Ô, família simpática, essa família da Penha. Jesus abençoe, é uma honra, Penha, tê-la conosco também. Maria do Carmo Rodrigues. Obrigado, Maria do Carmo, por estar aí nos honrando com a sua atenção. Muito bem, vamos. Maria Hélia Oliveira, um grande abraço, Maria Hélia, por estar conosco. Bom, vamos seguir aqui. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço, Luiz Carlos. Jesus abençoe e obrigado por estar sempre conosco. Muito bem, o que queria mostrar para vocês hoje? Nossa terra é privilegiada e faz parte da história do Brasil, é claro. Só que as pessoas confundem muito as coisas e começam a emitir conceitos próprios. Eu gostaria que todo mundo aqui que emitisse um conceito próprio, que consultasse o que está escrito. Quem é o professor Leopoldo Machado? Resolve fazer, ele abre a escola particular, mas ele abre uma escola pública também. Aliás, ele abre 2 escolas públicas em Nova Iguaçu. É bom que vocês saibam disso. Quando eu aqui elogio o professor Leopoldo, eu não fico elogiando o professor Leopoldo porque ele é irmão da minha mãe. Minha mãe teve outros irmãos e eu aqui não estou conversando sempre sobre eles. Professor Leopoldo é um marco na educação no nosso estado. E nós temos que realmente conversarmos sobre ele. Anderson Alex, boa noite. Anderson Barcelos, estamos juntos, meu irmão. Vamos em frente. Então vejam só. O professor Leopoldo, ele abre no K11, onde ele abre o abrigo de crianças, que é um dos primeiros de Nova Iguaçu. E lembre-se que Nova Iguaçu, à época,
compreendia inclusive Duque de Caxias. Então toda essa região do Recôncavo Fluminense pertencia a Nova Iguaçu. Tá? Não se esqueçam desses detalhes, por favor, para que a gente não confunda. Tá? Quando o Arruda Negreiros é colocado por Getúlio Vargas como interventor no município e prefeito, ele é prefeito de Japeri a Caxias. Olha o tamanho do território que Sebastião de Arruda Negreiros toma conta. Então nós não podemos esquecer desses detalhes quando falamos da nossa terra. E aí chega um, chega outro. Outro dia eu vi uma publicação histórica num grupo aqui da região. É assustador o que se fala. Que os navios vinham da Baía de Guanabara até o Porto de Iguaçu. Olha que loucura, hein? Os navios vinham da Baía de Guanabara até o Porto de Iguaçu. Que o Porto de Iguaçu tinha principal função de escoamento do ouro que vinha de Minas Gerais. Que Dom Pedro pegava o trem para se encontrar com a sua querida na fazenda São Bernardino. É assustador. E eu gostaria que ninguém acreditasse no que eu digo, mas que comprovassem. Nós temos aqui em Nova Iguaçu uma diocese com um acervo maravilhoso da região. E vocês podem ir até a diocese e procurar o professor Antônio Lacerda, tá? Uma das maiores autoridades no que diz respeito à diocese em nossa região. Ele é que cuida do acervo. A diocese fez uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e esse acervo se transformou em acervo virtual. Assim como o Robson, ainda lá com o Correio da Lavoura, também participou da sessão do jornal Correio da Lavoura para que os alunos da Universidade Rural pudessem ter acesso e fazerem suas consultas. Então é muito simples e é muito fácil hoje. E eu fico imaginando como é que Silvino de Azeredo, como é que Luiz Azeredo sofriam para fazer um trabalho de pesquisa na região. Tá? Então, por favor, não sou proprietário da verdade. Esse meu trabalho é um trabalho de colaboração. E nós falávamos aqui, principalmente, sobre a questão do negro na região. Eu falei do negro, da mulher, coloquei as fotos, e a partir daquela observação, eu achei por bem de não perder mais tempo, e toda vez que eu comentar sobre alguma coisa, eu apresentar o documento para vocês. O nosso negro da nossa região e o nosso mulato, ele tem um destaque específico e é motivo de muito orgulho para nós. E deveria ser para todos nós, e não ficar trazendo sempre aquele complexo de lata de lixo que não serve para ninguém, de trazer só o que nós temos de ruim. É preciso que observemos o que nós temos de bom. Está chegando aí, me parece, o nosso Ronaldo. Um grande abraço. O Ronaldo sempre recomendou o cuidado com a Covid e agora está preocupado lá também, porque é óbvio, a gente não pode ficar trancado dentro de casa e o trabalho, às vezes, nos traz algumas surpresas.
Eu falei aqui no Luiz Azeredo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, interessante. Vamos ver essa foto aqui, que eu vou abrir para vocês. Essa foto está no meu livro. Tá? Essa foto está no meu livro. Vamos vê-la com uma certa tranquilidade e observá-la. Vejam bem. Aí nós temos o nosso Luiz Azeredo, tá? Ali está o nosso Luiz Azeredo, com o prefeito Bento Santos de Almeida, lá nos anos 47. Então dá para vocês observarem perfeitamente que ela é a foto 18 do livro. Dá para vocês, essa foto é do acervo do Correio da Lavoura. E é uma foto que vocês observam o tipo de pintura que era feita para a parede não sujar. Observe aí que o prefeito está conversando com Luiz Azeredo. Luiz Azeredo é uma figura de destaque no município, assim como também era o Silvino de Azeredo, e nós não podemos esquecer. Inclusive os dois encabeçaram o Correio da Lavoura, depois o Robson, que nos deixou há pouco tempo, e o Correio da Lavoura é um jornal que sempre foi dirigido só por negros. E, se não me falha a memória, está indo para os seus 103 anos, noticiando. E, como eles sempre gostavam de dizer, eles eram lavoureiros. O principal assunto do jornal era a lavoura. Depois o professor Leopoldo chega e começa a dar um cunho mais intelectual ao jornal, o que o Silvino adora. E viram muito amigos. E é um trabalho que o professor Leopoldo já havia feito lá em Paraíba do Sul. Oportunamente nós vamos comentar sobre isso. Então aí está o nosso querido nosso querido Luiz Azeredo com o prefeito numa audiência, mostrando a figura que ele representa. Isso nos anos 40, acredito que essa foto seja de 47, mais ou menos. Essa foto seguinte, que eu vou mostrar para vocês, essa foto é interessantíssima. Essa foto é fabulosa. E a política sempre foi a política, não tenham dúvidas. Aí nós temos um palanque da UDN, da União Democrática Nacional. Minha mãe era da UDN. Meu tio, professor Leopoldo Machado, era da UDN. Arruda Negreiros, logo ao lado esquerdo do Arruda Negreiros, do nosso lado direito, está o nosso querido e saudoso Dr. Mário Guimarães, figura saudosa de nossa terra, homem que muito lutou por nossa cidade. E aí está o nosso Mário Guimarães. À direita dá para vocês verem bem, à direita do Arruda Negreiros, que é o prefeito, está o professor Leopoldo Machado, que é o organizador do desfile escolar do ano de 48. É Leopoldo que organiza, é Leopoldo que manda filmar, é Leopoldo que paga do próprio bolso o filme do desfile de 48. Então esse baiano baixinho, folgado, fez um trabalho maravilhoso em nossa terra. E a gente não pode deixar de falar. Atrás do professor Leopoldo nós temos o irmão do Mário Guimarães, o médico Dr. Luiz Guimarães, está logo atrás. E à direita
do professor Leopoldo, à nossa esquerda, está o Coronel Nicolau. Olha que loucura! À esquerda está o nosso Coronel Nicolau. O Coronel Nicolau, também uma figura ímpar no município, muito benquista, e o Coronel Nicolau faz parte do grupo que funda o Esporte Clube Iguaçu, que o Dr. Mário Guimarães também tem um papel preponderante no nosso Esporte Clube Iguaçu. E a diretoria que funda o Esporte Clube Iguaçu é uma diretoria só de negros. Interessante. E mais interessante, essa diretoria só de negros depois proíbe associados negros durante um bom tempo. Só poderiam se filiar ao Esporte Clube Iguaçu, escrevia-se SCI, só associados brancos. E eu faço parte da geração que brigou contra isso e que a turma que jogava basquete na nossa época passou a frequentar a sede social do Iguaçu. Tá? Então é importante que a gente faça esse registro para que vocês vejam que a gente não está aqui só falando, eu estou falando e comprovando. Tá? Aí está o Coronel Nicolau, vocês vejam o destaque do negro no palanque. Isso é uma palanque das autoridades. O doutor Luiz Guimarães foi presidente da nossa Câmara, Mário Guimarães foi deputado federal várias vezes. Então, nós não estamos falando de uma coisa eventual, nós estamos falando de uma presença específica do negro como autoridade. É claro que o Coronel Nicolau é um título que era adquirido à Igreja Católica. Então você era um coronel da Guarda Nacional, tá? Não era um coronel militar de carreira. Isso é bom que a gente entenda. Essa foto eu acho que marca bem como nós observávamos, como nós víamos o negro no destaque da região. Eu fico um pouco preocupado quando as afirmações começam a aparecer e são afirmações sem fundamento histórico. É bom que vocês se lembrem, por exemplo, que o professor Leopoldo, como eu disse, fez a escola Monsenhor Pizarro no K11 e fez a João Batista no Fé, Esperança e Caridade. Duas escolas públicas. Duas escolas públicas. A Monsenhor Pizarro, quem é Monsenhor Pizarro? É o cara, desculpe a expressão, que escreve a história da nossa região. É o grande narrador. O hoje secretário de Cultura de Nova Iguaçu, o Marcos Monteiro, ele suou lá enquanto fez os seus passeios lá pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, passando pelo Instituto Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Através de suas passagens, ele conseguiu trazer, é claro que com colaboração de muita gente, inclusive colaboração também do nosso Antônio Lacerda, mas ele é o cara que empreende, realiza e publica. Certa vez, conversando comigo, ele diz assim: Paulinho, eu estou com a vontade louca de publicar as memórias do Monsenhor Pizarro. E ele conversou comigo, eu não sei se já estava fazendo, eu só sei que em pouco tempo eu tive o privilégio de receber a obra já editada em papel couché, um trabalho maravilhoso e que é um retrato da nossa história. É o Monsenhor Pizarro narrando. É claro que muitos trechos o papel já havia sido levado pelo tempo, pela traça, etc. Mas o que ele consegue trazer, ele edita.
Eu não estou com o livro aqui, mas na próxima eu trarei o livro para apresentar a vocês, não tenham a menor dúvida. Um abraço, Luiz Papa, é uma honra tê-lo conosco. Um grande abraço, Jesus o abençoe. Então vejam só, citei para vocês essas passagens para que vocês caiam numa realidade. Monsenhor Pizarro e o Visitador Araújo são as pessoas de destaque para a nossa história. São seres humanos. Pode ser que eles tenham aumentado demais alguma coisa, diminuído demais, mas documentaram e fizeram o registro. E nós temos que respeitar esses registros. Tá? Então, muito cuidado com aqueles que falam sem a comprovação histórica. Outro dia eu vi essa foto aqui, publicada, e essa foto publicada, alguém comentava, eu não vou nem entrar no mérito de citar o nome de pessoas, que eu acho que não vale a pena, entendeu? A pessoa querendo demonstrar uma grande cultura, eu não ia nem colocar essa foto, mas essa foto já está ali com uma propaganda do Armazém Iguaçu. Parabéns, Armazém Iguaçu com 2 S e U. Parabéns para o trabalho. Mas essa foto é uma foto antiga que eu peguei aqui na hora. Eu tenho essa foto sem a propaganda, mas não tem problema nenhum não. É alguém que faz história, merece a propaganda. Ali está com o Armazém Iguaçu. Então, durante muito tempo aqui na nossa cidade, algumas pessoas começaram a dizer que o Fórum de Nova Iguaçu foi aproveitado pelo Hospital Iguaçu. Essa foto é maravilhosa. Vocês vejam que essa foto ela tem a placa da construção do Hospital Iguaçu, e é uma foto que é muito importante que a gente veja, porque vocês veem que pega os dois lados do hospital, com a escadaria no meio, tá? E com aquela travessa que passa atrás de onde hoje é a igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. Quer dizer, o fórum é o fórum e a obra do Hospital Iguaçu é a obra do Hospital Iguaçu. Aí, de novo, nós temos a presença desse pessoal todo que nós vimos naquela fotografia de 48. Essa turma toda também abraça a construção do Hospital Iguaçu em 1935. Então é importantíssimo para todos nós que a gente sempre observe a documentação quando emitirmos nossos conceitos. Hoje eu estava vendo uma publicação do secretário de saúde do município, do Manuelzinho, e ele falando, mostrando as fotos da reforma do Hospital Iguaçu. Tá? Não há o que discutir. O Hospital Iguaçu parado não podia ficar. Então, vamos em frente. Se ele vai ter função de emergência, se não vai, se não se cuidou da questão do trânsito daquele lado, são outras discussões. Mas o importante é que a gente não deixe o patrimônio acabar. Essa é a primeira grande discussão. Tá ok? Rosane Ribeiro chegando aí também. Um grande abraço, Rosane. Essas informações são fundamentais para que a gente acompanhe a nossa história. Não podemos deixar de acompanhar a nossa história, porque nós vivemos em consequência da história. Ela é que vai delineando os caminhos para nós. Vocês observem bem, nós somos, a nossa região, antes disso, deixa eu mostrar
Outro passeio aqui maravilhoso da turma mais velha da cidade nova. Essa foto, para mim, ela é de um destaque maravilhoso. Também é um acervo do nosso querido Correio da Lavoura. Vejam essa foto, que espetáculo. Primeiro, o em extinção Chapéu de Panamá. Olhem o sucesso do Chapéu de Panamá. Segundo, o sucesso da roupa branca. Tá? O sucesso da roupa branca. A importância de você usar uma roupa clara por causa do nosso calor. Tá? Aí no meio, eu não sei se o mouse está dando para ser visto, eu estou mexendo com ele, estou colocando em cima da cabeça do Silvino de Azeredo. Essa foto estava com alguns problemas, eu andei retocando. Não retoquei muito bem, mas retoquei. Tá? Paletó de 3 botões. Olha, o homem é fácil, né? A moda vai e vem, e ele continua sempre na moda, é fácil. 3 botões, 2 botões, né? Jaquetão, né? Com 4 ou 6 botões, e vamos em frente. Aí vocês têm essa foto maravilhosa, e agora eu tenho que dizer onde ela foi tirada. Isso foi um passeio histórico ao Porto da Estrela, convocado pelo nosso Correio da Lavoura, já observando a história da região. Hoje eu vou ali e volto no Porto de Mauá, rapidinho, né, no Porto da Estrela, e rapidinho volto. Imagine o sufoco que foi para essa turma ir até lá. Quer dizer, despendendo, tem que ir ao Rio para pegar outro trem para poder fazer a baldeação, para pegar o ramal para ir lá para o Porto da Estrela. Então esse é um passeio histórico, a turma aí de bengala, de guarda-chuva, conhecendo a história do Recôncavo Fluminense, sob os auspícios do Correio da Lavoura. Auspício aí não é dinheiro não, tá, gente? É numa provocação do Correio da Lavoura para que as pessoas conhecessem a história da região. Nós temos ali militares, nós temos a sociedade ali representada. Importantíssimo que nós guardemos esse acervo para que ele possa nos orientar. Tá? E olhem só, lá atrás eu mostrei para vocês o Mário Guimarães, que possuía muita discussão com Getúlio Moura, brigas políticas. Mas é bom saber que se respeitavam, e quando aconteceu um óbito de uma família, o outro fez questão de comparecer e dar os seus sentimentos. Quer dizer, uma ética na política que a cada dia mais desaparece. Nessa eleição agora eu vi alguns comportamentos éticos interessantes. Um deles foi do Boulos, em São Paulo, desejando ao Bruno Covas sucesso. Outro do mesmo partido, a Manuela Dávila, lá no Rio Grande do Sul. Mas, em alguns casos, nós não tivemos essa tranquilidade. Eu não citei propositalmente PSOL, não. Eu citei porque foram 2 casos logo noticiados. Logo que saiu o resultado, eles deram logo os parabéns, mas deixando claro que estarão na oposição, fiscalizando o poder exercido pelo vencedor. Esses dados são importantíssimos para nós irmos acompanhando e facilitando o nosso aprendizado. Vocês vejam que foto histórica essa que nós estaremos mostrando agora.
que é uma foto da candidatura de Getúlio Barbosa de Moura ao governo do nosso estado. Tá? Então, nessa foto, o nosso Getúlio Barbosa de Moura se candidata a governador do estado. E vocês observem que a presença da mulher e do negro já se fazia. Tá? O Getúlio Moura é o segundo ali, da esquerda para a direita, embaixo, sentado. Ali está o nosso Getúlio Moura. E depois eu vou identificar um por um para vocês em outra oportunidade. Hoje a gente se perderia e perderia muito tempo fazendo toda essa identificação. Mas vocês podem verificar que as mulheres já estão presentes em um momento tipicamente político do nosso estado. Se não me falha a memória, nessa eleição o Getúlio Moura perde para o Roberto Silveira, se não me falha a memória. E é uma união inusitada. É uma união, se não me falha a memória. Falar de improviso é complicado. Mas se não me falha a memória, o nosso Getúlio Moura perde por uma união da UDN com o PSD. Se não me... Não, PSD era do Getúlio. Da UDN com o PTB, do Roberto Silveira. Então é interessantíssimo isso. Depois, se eu cometi alguma falha, depois eu corrijo, não tem problema. Vejam que foto sensacional num momento político ímpar. O Getúlio Moura ganhou um apelido em troca do apelido que o grupo dele colocou no Mário Guimarães. Tem um peixe, né, que é o peixe que a gente compra, que é o mulato velho, que é todo enrugado, e botaram esse apelido do Dr. Mário Guimarães, a turma da política. E a turma do Dr. Mário Guimarães botou apelido no Getúlio Moura de mulato letrado, porque o Getúlio Moura era mulato também. É mais um negro que se sobressai na política de nossa região. Eu acho que todo esse aspecto, o Ronaldo Gomes que está bem retratado nas fotos, estas informações. Reginaldo Barbosa está aí. Vamos em frente, Reginaldo. Obrigado pela presença. Então, vocês guardem bem, essa foto também é do Correio da Lavoura, é do acervo do Correio da Lavoura. E todo esse aspecto que a gente tem de observação fica muito claro. Então, quando alguém colocar para vocês, não, isso foi assim, foi assim, peçam uma comprovação. É simples assim. Comprovem o que estão afirmando. Não tem dificuldade nenhuma. É fácil comprovar. A documentação está aí, as fotos aí estão. E nós podemos facilmente dizer, isso realmente aconteceu, isso não aconteceu, etc. Isso aqui está errado, isso aqui está correto. E a gente vai em frente, gente. Não há nenhuma dificuldade de se exercer um trabalho que, com certeza, a gente precisa exercer para o nosso aprendizado, tá? Não há como esquecermos desse aprendizado que a fotografia nos traz. Vocês vejam como é que essa turma passeava. Hoje tem uma turma aí que vive indo ao Parque Municipal, né? A turma adora visitar o Parque Municipal Natural de Nova Iguaçu, ali no K11. Está aí uma turma de aventureiros que para lá foram
aí nos anos 20 para os anos 30, para fazer um piquenique ali na Cachoeira do Kwanza, hoje K11. Olhem o sufoco, né, dos trajes para você fazer um passeio na mata. Então a turma parecia que o traje da festa e do passeio na cachoeira era o mesmo. Então essa é uma foto de um passeio à Cachoeira do Kwanza, ali no K11. Está aí toda uma turma de época e é também uma foto do acervo do Correio da Lavoura. E vocês vão observando que o mulato branco, eles têm uma convivência mais do que pacífica. E corta muito essa questão da gente ficar colocando situações que não são boas e que não apontam muito bem aquilo que nós estamos querendo ensinar. Perdoem, que a informação que nós estamos querendo passar. Bom, as fotos de época, elas têm uma característica muito grande. Primeiro, eu não sei se por conta da redução pela revelação com os produtos químicos usados, essas fotos podem ser ampliadas quase que infinitamente e não granulam. Ao passo que hoje, qualquer foto menor que vocês pegarem, quando vocês ampliam, já granulou. Então fica difícil para a gente, às vezes, de fazer um trabalho melhor, porque quando você aumenta, a foto granula. Aí fica feia, aí não fica legal, tá? A nossa região também, lá do Tinguá, ela recebe uma série de observações que a gente não sabe direito de onde vem. Eu já mostrei para vocês aquela foto do professor Leopoldo com as professoras, 4 homens, 4 mulheres trabalhando na escola. Já mostrei para vocês. Deixa eu me guiar aqui pelo horário para não me exceder. Mas eu queria mostrar 2 fotos para vocês interessantíssimas. Uma é essa foto que, inclusive, era do professor Leopoldo Machado, e ele mandou para o nosso Correio da Lavoura, que era uma foto belíssima. Essa foto eu trabalhei direitinho e mandei para o Robson, tá? Então essa foto do nosso Silvino de Azeredo, aí está, tá? Aí está o nosso Silvino de Azeredo, tá? Vamos dar uma ampliadinha nele aqui. Tá? Aí está o nosso Silvino de Azeredo, que é o homem que funda o Correio da Lavoura. Observe a característica física, homem determinado, para que nós possamos receber essas bênçãos hoje, dessas fotos e de uma documentação de época. Este era o nosso Silvino de Azeredo. Aí está a sua foto belíssima, para quem não o conhece. Vocês observem que a foto quase que não granula, né? Essa foto é uma foto 3x4, tá? É uma foto de identidade. Olha a ampliação que ela recebe. E essa outra foto é uma foto única que eu coloquei também e que eu tinha que fazer algumas observações. Esse é outro negro da região totalmente diferenciado. E essa é uma das raras fotos dele que estavam no nosso acervo,
que é o acervo do professor Leopoldo Machado, e que eu fui cuidando com muito carinho, e aquilo que não desapareceu, a gente conseguiu manter. Muita coisa do acervo do professor Leopoldo Machado, da professora Leopoldina, da dona Ana Isabel, do professor Newton, muita coisa nós perdemos. Estão em local incerto e não sabido. Mas aquilo que aqui ficou, e ficou muita coisa, graças a Deus, porque eu guardei muita coisa que eu já previa um desaparecimento. Então muita coisa eu guardei. Esse indivíduo aí, que é uma foto raríssima, chama-se José Luiz do Espírito Santo. E eu tenho que dar um destaque a esse jovem. Esse jovem com Dona Flora de Araújo e seu Benigno Armada, eles criam em 1913 uma sociedade espírita lá no Caminho do Manhoso. Eles criam uma sociedade espírita no Caminho do Manhoso, em 1913. E a Dona Flora, sempre que acabavam as reuniões espíritas, que eram de palestras, ela servia um lanche para todos. E esse lanche ficou famoso na região, servido por Dona Flora de Araújo. Agora vamos falar sobre esse cidadão aí de uma forma bem interessante. Ele, negro, quer dizer, a abolição da escravatura estava em 89, vamos arredondar para 90 para ficar uma conta mais fácil. Só para fazer a conta, depois a gente acresce o 1 de novo. De 90 até 1910 são 20 anos. Um ano atrás, 1889, né? E 3 anos à frente. Então, mais ou menos 23 anos, porque 89 já foi no final, e ele funda o Estado de Damasco antes, ele funda a Sociedade Espírita antes, Humildade e Caridade, tá? Sociedade Espírita, Humildade e Caridade, 23 anos após a proclamação da República. Olha que dado histórico maravilhoso. Nosso José Luiz do Espírito Santo. Esse homem queria aprender as obras do Allan Kardec, que era o Leon Hipólito Denisard Rivaio, que havia compilado alguns livros da doutrina dos espíritos. Quer dizer, quando alguém falar que você é kardecista, você não é kardecista. Kardecista é quem cuida daqueles arquivos tipo Kardec, aqueles arquivos com trava. Aquilo é que é kardecista. Aí não, ele queria estudar o livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele queria conhecer essa doutrina dos Espíritos que havia surgido no século anterior, lá na França, com Allan Kardec, que é o pseudônimo. E o que ele faz? Ele aprende francês. Então, negro funda um centro espírita aqui na nossa região do Recôncavo e aprende francês. E fala francês fluentemente. Tanto que quando nós recebemos aqui a comemoração, tá, do Livro dos Espíritos, ele se junta aos que vieram de fora e conversa com eles em francês. Quer dizer, vocês vejam a determinação e o quanto eles são bem aceitos na sociedade. A casa que ele criou com a Flora de Araújo Benigno Armada ainda está lá
está um pouco descaracterizada, mas ainda está lá do mesmo jeito. Tá? É importante que vocês visitem, porque as obras de hoje, a exemplo do que a gente viu acontecer com a Gama Filho, a gente não sabe quanto tempo dura, não é? Então está aí para vocês essa imagem belíssima do José Luiz do Espírito Santo, que depois que eu publiquei um livro, é um tal de gente querendo saber mais sobre ele, que vocês nem imaginam. E o professor Leopoldo, quando funda o Colégio Leopoldo, começa a fazer exames de graduação lá, tá? No Humildade e Caridade. E a amizade dele com essa turma cresce muito. E lá é a primeira casa que o Leopoldo faz uma palestra espírita. É exatamente na casa de José Luiz do Espírito Santo. Eu estou aqui mostrando para vocês alguns vultos negros históricos da nossa região que nós não podemos ignorar, gente. Nós precisamos parar com certos discursos que conseguem trabalhar contra a gente. Nós temos que trabalhar a favor da gente. Tá? Eu queria só concluir esse nosso papo de hoje, que eu acho que eu já falei demais, e que gostaria que vocês dissessem essa questão da gente conversar com as fotos é melhor, se não é melhor. Eu gostaria que vocês fizessem a sua observação nos comentários para ver se esse trabalho que a gente está fazendo com acervo próprio e quando utilizamos acervo de terceiros, nós citamos, como é o caso do Correio da Lavoura, é preciso que nossa terrinha aprenda o quanto ela é importante, não só para a história da região, mas inclusive para a história do Brasil. Tá? Nós estamos falando da história de nossa pátria, num local específico que é a questão do Recôncavo Fluminense, que durante muitos anos cedeu uma parte para que fosse a capital do Império e depois capital da República, e nós aqui pertencíamos ao estado do Rio de Janeiro. Aquela foto lá do Getúlio Moura, aquela foto é no Palácio do Ingá, que é a casa do governo do antigo estado do Rio de Janeiro. Palácio do Ingá lá em Petrópolis, que me parece que é um museu hoje. Eu pensei que o Palácio do Ingá, assim como a Câmara de Deputados, teriam passado para a Prefeitura ambos. A Câmara de Deputados hoje é a Câmara de Vereadores de Niterói. Mas o Palácio do Ingá não, continua como museu e continua patrimônio do Estado. Isso é muito importante quando vocês estudarem nossa história. Outro detalhe, só para a gente concluir rapidinho, que eu queria mostrar para vocês, é essa foto aqui, que nós fizemos, que pode não estar muito clara, mas é interessante. Essa foto é da pedra que dá nome àquela região do Tinguá. Aquela região tem o nome de Tinguá por causa dessa pedra. Essa foto aí está na vertical. Vamos ver se eu... Prontinho. Coloquei a foto na posição original. Observem bem, essa pedra dá nome à serra. É a pedra do Tinguá. Tinguá não tem nada de nariz pontudo de pedra, não tem nada disso. Tinguá, em Tupi-Guarani, significa nariz adunco. Ora, meu Deus, e o que é o nariz adunco?
Olha o mouse, vamos ver se vocês vão ver o mouse direitinho. Vou ver se eu... Aqui, ó. Tá dando para ver bem agora. Aqui, ó. Essa parte do nariz aqui é alta. Não é uma característica nossa ter esse nariz alto. Esse nariz é muito comum nos astecas e é muito comum lá no Oriente Médio, esse nariz alto. Então, esse alto aqui entre os olhos é chamado de nariz adunco. É o nome que o índio dá. Então, essa posição que está é o índio deitado vendo essa pedra. E eu vou virar para a posição que estava, né? Na vertical. E aí vocês têm a ideia perfeita do nariz adunco. Eu acho que não paira a menor dúvida para ninguém que está assistindo essa foto agora. Tinguá, nariz adunco. E essa serra que tem um nariz, essa serra que o nosso Frederico, que durante muito tempo cuidou aqui da nossa diocese, não é o Frederico, neto do carteiro, não, nosso querido amigo, é o Frederico da diocese. Ele, inclusive, escreveu uma tese baseada em que não seria dedo de Deus, né? Que lá seria uma outra... Isso eu ainda vou conversar com vocês em outra oportunidade, que eu acho importante que vocês saibam. Quando eu fui secretário de Educação em Guapimirim, eu passei isso para o povo de Guapimirim, essa tese maravilhosa e consolidada do nosso querido Frederico. Eu não esqueci o nome do Frederico, mas depois a gente lembra. Muito bem, aí está o nariz adunco dos índios. Então, se vocês têm aqui um nariz, se vocês têm lá o dedo de Deus, né? Se vocês têm a boca abaixo do nariz aí, tá? Por isso essa serra é a serra dos órgãos. Mas não é dos órgãos por causa dos tubos do mosteiro de São Bento. Não, serra dos órgãos porque ela representam órgãos do corpo humano. Tá? Então não se esqueçam disso. Por isso ela tem o nome de Serra dos Órgãos. Sem nenhum medo de errar. Agora, o jesuíta, óbvio que certas palavras ele não iria inserir no aprendizado. É óbvio. Até por uma questão de ética, eles não iriam... Por uma questão de moral, nem sei se seria só ética, mas uma questão de moral, eles não iriam inserir, tá bom? Então fica aí, se alguém tiver dúvida que essa pedra representa um nariz, eu não sei. Eu não possuo a menor dúvida da questão do nariz adunco, da nossa pedra que dá nome ao Tinguá. Ela dá nome à serra toda, tá, gente? Serra do Tinguá. Tá ok? Eu acho que hoje nós vamos parar por aqui. Depois eu queria mostrar para vocês as nossas igrejas que compuseram a nossa Vila de Iguaçu, as freguesias que compuseram, todas com fotos minhas. Tá? Fiz questão de ir lá fotografar, não aproveitei foto de ninguém, para que nós possamos aprender muito ainda sobre nossa região. Tá? Gostaria de agradecer muito a vocês de estarem conosco. É história importante de nosso estado e reflexo no Brasil, e nós não podemos aceitar essa questão do indivíduo do lamento. O que eu vou dizer desses homens que saíram de peito aberto criando propostas nesta região? O hospital
que ora se trabalha em Nova Iguaçu deve-se muito ao nosso querido e saudoso fundador do Correio da Lavoura. Tá? Não podemos esquecer. Aquela turma veio buscar com Leopoldo Machado o estatuto que criou o Lar de Jesus, para que o professor Leopoldo também pudesse participar daquela criação do Hospital Iguaçu. Tá? Então é importantíssimo que nós entendamos como as coisas caminharam para que a gente não comece a falar e a emitir conceitos que não são reais. Tá ok, meus queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem? A cada vez que eu converso com vocês, eu me sinto reanimado, tá? Num momento dificílimo que todos estamos passando. Eu procuro manter aqui essa questão do Colégio Leopoldo com toda a dedicação possível. É um trabalho dificílimo, mas a gente continua mantendo aqui o nosso auditório, não podendo usar agora, mas mantendo nosso auditório, mantendo nossa biblioteca, que é o prédio onde estamos, e o acervo também que aqui possuímos, mantendo o nosso memorial, e tudo isso depois nós vamos ir mostrando para vocês, que eu acho que é importante que vocês saibam. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Que possamos ficar felizes por tudo aquilo que conversamos aqui de belo, de útil, de glorioso da nossa região. E que nós possamos, tomando os devidos cuidados, voltarmos amanhã às 22h30, se Papai do Céu assim o permitir, para mais um Reflexões. Um grande abraço. Jesus os abençoe, ilumine e guarde.